Olá, meu nome é Larissa Campos Mota, eu sou aluna da disciplina de Fundamentos de Espectrometria de Massas e essa disciplina é ministrada pelo professor Anderson Romão. Bom, o artigo selecionado foi esse, intitulado MALDI FT-CR-IMS de proteínas intactas, usando precisão de massa para vincular imagens de proteína com dados proteômicos. Então, esse aqui é o artigo, foi publicado na revista American Society for Mass Spectrometry em abril de 2015 e o grupo de pesquisa é da cidade de Nashville, nos Estados Unidos. Bom, ele inicia o artigo, fazendo a introdução dele, falando da espectrometria de massas, por MALDI Image, que ela permite a visualização de biomoléculas no tecido, combinando a sensibilidade e seletividade da espectrometria de massas com a histologia clássica. Então, eu trouxe aqui um esquema para mostrar rapidamente como que funciona o preparo da amostra, Então, os experimentos de MALDI Image, eles são realizados cortando, então, seccionando o tecido fresco, congelado, em seções finas e montando-os numa placa, como mostra aqui a sequência 1 e 2. A amostra, então, é revestida com uma matriz de MALDI que auxilia na dessorção e a ionização de moléculas endógenas. E durante a aquisição das regiões virtualmente definidas do tecido, são irradiadas, então, com um laser, de ponto em uma matriz de pontos discretos, gerando então um espectro de massas de coordenada x e y para cada ponto, Então, o MALDI de proteínas intactas, ele tem de particular interesse porque um único experimento vai ter o potencial de descrever espacialmente as muitas protoformas endógenas de uma determinada proteína e as várias formas moleculares que um produto de proteína em um único gene pode assumir. Por exemplo, as variações genéticas. Bom, então as estratégias de identificação dessas proteínas, elas vão se enquadrar em 3 categorias. De baixo para cima, que é a identificação ascendente, a descendente, que são os experimentos de cima para baixo, e os experimentos de forma indireta. Então, os experimentos de baixo para cima, eles vão envolver uma digestão enzimática de misturas de proteínas antes da análise por espectrometria de massas. Para esses experimentos, as proteínas elas são digeridas no tecido, aplicando uma enzima e realizando a hidrólise, de uma forma que preserve a integridade espacial das proteínas. A matriz é, então, aplicada e ambas as análises de IMS e MS são realizadas diretamente no tecido. Com os íons de MALDI tendem a ser carregados individualmente, a dissociação induzida por colisão é frequentemente o método usado para a fragmentação. Essa abordagem ela pode ser vantajosa porque estende a faixa de massa de proteínas observáveis por digestão enzimática. A desvantagem é que, na prática, a fragmentação desses peptídeos ela é dificultada pela incapacidade de isolar efetivamente os íons do sinal de fundo, consideravelmente de baixa eficiência na fragmentação desses indivíduos. Além disso, a realização desses experimentos de baixo para cima, em geral, podem perder informação pós-tradução se o peptídeo modificado não for detectado. A gente também tem, em segundo lugar, os experimentos de cima para baixo. Eles vão fornecer uma abordagem para a identificação de proteínas e experimentos de IMS. As identificações elas são feitas por meio de medições das proteínas intactas, seguidas pela análise por MS no tecido. Então, essa abordagem ela é ideal para descrever espacialmente as diferentes proteoformas
de proteínas endógenas, mas ela também tem a mesma restrição, né, que a anterior, como dito anteriormente. Uma grande vantagem, então, na identificação indireta é que ela permite que os experimentos de imagem e proteômica sejam operados em condições ideais. Elas vão maximizar a sensibilidade de ambas as tecnologias. No entanto, o MALDI TOF-MS ele não fornece o poder de resolução e a precisão de massa necessária para correlacionar os dados de imagem a experimentos de proteômica com alta confiança. Então, por esse motivo, eles foram fazer, né, os experimentos. Os experimentos foram usando animais, né, camundongos fêmeas, com 6 semanas de idade. Eles foram anestesiados e inoculados com Staphylococcus aureus e essa infecção sistêmica progrediu de 6 a 9 dias. Foram feitos 2 tipos de experimento e eu vou explicar mais à frente. Então, os rins para os experimentos de imagem, eles foram removidos asepticamente, congelados rapidamente, usando uma mistura de hexano e gelo seco. O tecido para a identificação da proteína foi removido e colocado em recipientes estéreis para homogeneização. Além do rim, também foi utilizado o cérebro dos ratos congelados. O cérebro do rato foi seccionado em um criostato e separado do cerebelo por uma lâmina de barbear resfriada. Essa lâmina foi resfriada a menos 80 graus, se eu não me engano. As seções dos tecidos cerebelar e cerebral foram coletadas em tubo Empedorf pré-pesados. Pelo menos 10 seções foram combinadas em cada tubo antes da extração ser realizada. Então, os tecidos foram seccionados a 10 micra a menos 20 graus, usando o criostato. As seções foram montadas em lâminas condutoras de óxido de estanho e índio. Então, como eu disse, a lâmina ela foi armazenada a menos 80 graus. A matriz utilizada foi um TM Sprayer com 15 mg por ml de DHA em 8 por 1 por 1 de acetona, água e solução de matriz de ácido acético. Então, foi utilizada um espectrômetro de massas 15T da Bruker, um MALDI FT-ICR. Ele é equipado com uma fonte de íon MALDI e uma EASY duplo Apollo 2 e um laser SmartBeam 2. E aqui são ND e AG, né, que ele utiliza de 355 nanômetros. Aqui tem a taxa de fluxo do nitrogênio e a temperatura. Então, esse trabalho ele vai demonstrar a capacidade do MALDI FT-ICR-MS para fornecer imagens de proteínas intactas. Então, ele utiliza, né, o MALDI FT-ICR-IMS, vai fornecer uma combinação sem precedentes do poder de resolução de 75.000 para MZ de 5.000, uma precisão de menos 5 ppm, para proteínas de até aproximadamente 12.000 Daltons. E ele vai permitir a identificação com base na correlação dos dados proteômicos de LC-MS-MS. Então, aqui ele utilizou uma configuração de laser pequeno com espaçamento de pixel de 75 micrômetros nas dimensões X e Y. Os dados foram coletados de MZ1000 a 15.000, com poder de resolução de 40.000 e 75.000, respectivamente, para análise de cérebro e dos rins. Então, primeiro aqui foi a prova de conceito do MALDI FT-ICR-IMS para proteínas intactas. Então, nessa parte ele fez a análise do cérebro. Então, para o MALDI IMS, a identificação da proteína, ela tem sido tradicionalmente limitada por baixa sensibilidade e baixa eficiência de fragmentação para as análises de tecido, ou é a precisão de massas inadequada para correlacionar dados de imagem com experimentos de proteômica, usando estratégias de identificação indireta. Então, aqui a gente tem os primeiros resultados. Ele mostra
que o MALDI, FT e CR-IMS, ele é capaz de superar os desafios, né, que eu disse anteriormente, porque ele vai produzir, então, dados de imagem de proteínas intactas com alta resolução de massa e precisão. Então, como podemos observar nessa imagem. Então, a imagem 1, ele tem aqui até 12.000. Os dados, embora, né, nem todos Não, perdão, só voltando aqui. Na figura B, ele mostra a complexidade geral, né, da qualidade dos dados quando ele expande a escala. Expandiu a escala, ele mostra aqui, né, como que a intensidade aumenta também. Então, embora nem todos os padrões isotópicos tenham sido totalmente resolvidos, pelo menos 10 espécies diferentes foram discernidas a partir desses resultados numa janela de apenas 70 Daltons, que vai de 5.630 a 5.700. Então, a gente observa aqui, na continuação da imagem 1, que o MALDI, FT e CR-IMS ele vai fornecer uma resolução de massa necessária para distinguir os estados de carga da proteína e as distribuições isotópicas sobrepostas dos íons vizinhos. E o poder de resolução dos experimentos é mais do que suficiente para resolver esse emaranhado aí, né? Para determinar da proteína, permitindo uma atribuição inequívoca do estado de carga, conforme demonstrado pela diferença no espaçamento isotópico. Então, aqui onde está marcado por 1, o espaçamento é de 1 Dalton, e onde está marcado de 2 e 3, o espaçamento é de 0,501 Daltons. Aqui ele já mostra, né, a gente saiu dos espectros e veio para o IMAGE. Então, essa primeira imagem aqui, ela é utilizando o histograma, né, curado. E aí a gente consegue ver que foi totalmente resolvido, né, nas imagens aqui. Principalmente aqui, ó, o branco, essa marcação branca, né, as células granulares e o molecular. Então, a gente consegue observar, né, a substância branca, as camadas de células granulares, as camadas moleculares vão ser completamente resolvidos aqui nos espectros, porque cada um vai mostrar onde está o T-beta10, o T-beta4, o ATPase, o H4 e o H4 com modificação. E aí, cada uma dessas, né, consegue encontrar o MZ que representa cada uma delas, mostrando aonde ela vai ser localizada. Então, a gente tem aqui todos os MZs nessa faixa, né, da janela de 70 Daltons. Aqui nós temos, então, um espectrômetro, né, um espectro, perdão, mostrando aqui a sequência de aminoácidos, destacando, então, a cobertura de fragmentação que também é fornecida. Então, a gente tem aqui os íons C em vermelho e os íons Z em azul, que eles mostram, então, claramente a acetilação no terminal N. Então, aqui, né, e aqui ele mostra a sequência de aminoácidos. E agora a gente vai para o estudo de caso, que é uma segunda parte do estudo que ele mostra, que é a modificação do S10A8 em focos infecciosos. Nesse caso, foi com o Staphylococcus aureus, ele é um patógeno, gram-positivo, que tem a capacidade de infectar virtualmente qualquer órgão. Então, uma imagem ilustrativa dele. Então, uma característica marcante dessa infecção é a formação de focos infecciosos, que são chamados de abscessos. E esses abscessos, ela é estudada de forma extensiva, usando métodos histológicos, e é caracterizada pelo acúmulo de neutrófilos e macrófagos. Então, a gente tem aqui um outro espectro, né, que fizeram dos rins agora, desses camundongos infectados. Então, a gente tem aqui um espectro médio do conjunto de dados, né, que é mostrado na letra A.
A letra B, ele vai destacar a qualidade geral dos dados nos sinais de proteína com uma única carga única e dupla, destacando entre 1000, MZ de 1000 e 12.000. Os dados foram coletados com poder de resolução de 75.000 e fornece uma resolução isotópica, permitindo que várias isoformas do S100A8 sejam distinguidas. Então, a gente tem ele aqui, né, no espectro C. Essa aqui, então, é outra imagem agora dos rins, e ele faz a comparação do mesmo jeito que ele fez no cérebro, né? Ele fez o histograma corado e faz a marcação nas imagens aqui, destacando os íons das proteínas, né? Identificados. Então, os íons foram identificados usando uma precisão de massa, correlacionando, então, com os resultados. E aqui a gente tem os íons, né, na C, que foram identificados provisoriamente com uma precisão de massa apenas. Então, aqui a gente vê que a resolução dele está ruim, né? Então, a gente tem aqui também os indicadores da fragmentação cinza, que designa íons de cima para baixo. Os indicadores rosa vão representar os resultados de baixo para cima. Eles vão mostrar, então, aqui na figura C, os dados de fragmentação ascendente de alta resolução de massa para os peptídeos, né, destacados em rosa. E como conclusão, temos que a espectrometria de massas de imagem é uma ferramenta de descoberta altamente sensível e eficiente usada para aprimorar as análises histológicas clássicas, fornecendo detalhes moleculares específicos. No entanto, a identificação ainda permanece um desafio, né, para moléculas grandes, maiores do que 12K, ainda precisa ter uma melhor qualidade para conseguir detectar as moléculas de grande peso molecular, grande massa molecular. E a sensibilidade diminuída para proteínas maiores é provavelmente devido à dificuldade de dissolver esses analitos. Então, ainda os estudos têm que ser continuados, mas já foi um grande avanço esse. Então, muito obrigada. Essa foi a minha apresentação.